Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Joelma, seja bem-vinda. Boa noite. Newton, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso assunto preferido, que é o nosso duplo quântico, da lei do desdobramento do tempo. Qual que é o tema de hoje? Eu fabrico potenciais futuros que qualquer um pode atualizá-los. Qualquer um pode utilizar esse potencial. Como eu faço isso? Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, entender melhor, saber quem é o seu duplo quântico, como você ter essa relação, essa conexão com o seu duplo, o link está na minha bio, no meu perfil, e você pode acessar as aulas online e também as quarentenas de práticas de conexão e relação com o seu duplo. Inclusive, já tem 2 turmas que a gente está fazendo essa prática de quarentenas. Você pode se inscrever, assistir às aulas e a gente forma outro grupo para a gente participar e fazer as práticas de quarentenas, tá bom? Porque é importante para você entrar nessa conexão e relação com o seu duplo, saber como funciona essa dinâmica no seu dia a dia, colocar em prática no seu dia a dia, fazer observações, tá? O link está na minha bio e no meu canal no YouTube eu coloco abaixo do vídeo, tá ok? Como eu fabrico potenciais que qualquer outra pessoa pode utilizar este potencial. O que é isso? Durante o dia, o tempo todo, nós estamos criando potenciais, ou, como o Jean-Pierre fala, fabricando potenciais. Na realidade, ele fala que os pensamentos não são nossos. A gente é como se fosse uma antena. A gente capta informações e emite informação. A gente recebe e decodifica e emite também essas informações. Então, durante o dia, que fala a psicologia, a gente tem mais de 60, 70 mil pensamentos por dia. Imagina, gente, o tanto de potenciais que nós não fabricamos o tempo todo. Faz uma somatória para vocês terem uma ideia. Aí muitas pessoas estão comentando nos meus vídeos, nas minhas postagens, mas e por que eu tenho pensamentos e ele não acontece? Ah, por que eu quero isso e não acontece? Olha só. Quando você tem um potencial, quando você tem um pensamento, você emite esse pensamento 40 dias depois, quando você tem contato com o seu duplo, pede para o seu duplo resolver, 40 dias depois, você ou qualquer outra pessoa que estiver em ressonância com esse potencial pode utilizá-lo. O que é utilizá-lo? Atualizá-lo é viver esse potencial, viver este pensamento. Ele fala claramente, dentro da lei do desdobramento do tempo, quando você tem um pensamento, você pode vivê-lo, que é atualizá-lo 40 dias depois. Ou você, ou qualquer outra pessoa no planeta, ou milhares de pessoas. Aí é o coletivo. Milhares de pessoas que estiverem em ressonância com esse pensamento vai atualizá-lo. Qualquer pessoa. Por isso que muitas pessoas falam, eu faço essa... por que eu fico pensando sobre isso e não acontece? O seu pensamento não é só seu, é seu e de todo mundo. Tá entendendo? Quem entra em ressonância com esse pensamento, que é esse potencial que você fabricou, pode vir atualizá-lo. Estão entendendo? E você, se for algo maléfico, funesto, você é responsável.
Gente, escuta isso. Se você tem um pensamento ruim sobre uma pessoa, uma situação, você está fabricando no futuro daquela pessoa este potencial. E se aquela pessoa atualizar esse potencial, você é responsável. Estão entendendo? Ele dá um exemplo. Por exemplo, a pessoa pensou em matar a sogra, mas ela não matou. Ai, vontade de matar a minha sogra, não matou. Ele dá sempre esse exemplo. Em todos os livros dele, conferência, em entrevista, o Jean-Pierre fala sobre isso. Porém, você teve esse pensamento, porém você não atualizou ele. O que acontece? Você emitiu para o futuro, você enviou esse potencial para o futuro. Ele está reverberando pelo universo. Quem entrar em ressonância com esse potencial pode utilizá-lo. O que isso significa? Pode vivê-lo em qualquer parte do planeta. E você é responsável por esse potencial. Oi, Eliana, seja bem-vinda, boa noite. Maria, Joana, Shaiki, seja bem-vinda, boa noite. Estão entendendo? Olha a responsabilidade do pensar, gente. Olha a responsabilidade que a gente tem. Atualmente, no fim desse desdobramento que nós estamos, no final de 25.920 anos, ele fala que todos os potenciais que foram criados pela humanidade estão à nossa disposição. À nossa disposição para nós vivermos esses potenciais. Quem entra em ressonância com esses potenciais pode vir a atualizá-los na sua vida. Estão entendendo? Por que acontece, gente, essas catástrofes, como que aconteceu aí há pouco tempo, o terremoto lá na Turquia, tsunami, aí tá falando do vulcão. Por quê? Muitas pessoas pensando e têm medo dessas catástrofes. O que acontece? Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Isso é física, gente, é física. Aí, em vez de ser só uma pessoa, são milhares de pessoas. Por isso que acontecem muitas catástrofes coletivas. Porque muitas pessoas em ressonância com esses acontecimentos. Tudo o que acontece no planeta é energia de pensamentos. Estão entendendo? O tamanho da encrenca que a gente está metido, gente. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Boa noite. Percebeu o tamanho da encrenca, gente? Cada dia que passa, eu tenho mais convicção e certeza que é isso que a gente está vivendo. Por isso que fala Apocalipse, final dos tempos, Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? Revelação do que está oculto. Tudo que estava em oculto está vindo à tona. Tudo que estava encoberto está sendo mostrado. O que é isso, gente? São esses potenciais que foram criados pela humanidade durante 25.920 anos. Tudo agora está vindo à tona. É como se fosse colocada na nossa frente como um espelho para a gente resolver isso. Resolve isso. Quem que resolve isso, gente, para nós? O nosso duplo. Nós criamos os potenciais e o nosso duplo corrige isso à noite. Estão entendendo? Isso, se a gente deixar com a nossa permissão, do contrário, nós somos parasitados por outros seres trevosos. E aí é onde acontece essas catástrofes. A gente é parasitado por seres trevosos.
Por isso que eu falo que tem que ter essa conexão e interação com o seu duplo. Para você trocar informação com o seu duplo, não com um parasita. Porque é o seu duplo que seleciona os melhores potenciais que você criou no futuro para você viver no momento presente. Quando eu falo potenciais, são pensamentos. E quando a gente fala que atualizou, a pessoa está experienciando essa situação, está vivendo essa situação. É incrível, gente. Se você for observar no dia a dia, isso é verdade. Eu tenho uma experiência própria. Eu estava fazendo assim, colocando em prática algumas coisas que eu queria, e eu comecei a imaginar aquilo que eu queria. E, no entanto, eu não tive a experiência, mas outra pessoa do meu conhecimento, assim, que eu conheço, teve a experiência exatamente do jeito que eu pensei. Do jeito que eu pensei, ela teve a experiência. Quer dizer, eu fabriquei esse potencial, não experienciei ele, mas a outra pessoa experienciou, atualizou esse potencial. É muito importante saber, neste momento que nós estamos vivendo, é muito importante saber que quando a gente tem quando a gente tem pensamentos são a chave de criação de toda a realidade. São sementes plantadas na nossa realidade, são os nossos pensamentos. Mas a gente tem que saber que a gente tem os pensamentos, mas na maioria das vezes nós podemos não vivê-los, ter a experiência daquilo que a gente pensa. Mas quando você tem esse pensamento, instantaneamente é criado no futuro este potencial. E 40 dias depois, que o Jean-Pierre fala, 40 dias depois, qualquer pessoa, você e qualquer pessoa no planeta pode viver este potencial, pode atualizá-lo. Estão entendendo como funciona? Oi, Tereza, Daniele, Cuerva Rolon, seja bem-vinda. Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite. Percebeu, gente? Vocês entenderam o tamanho do poder que está nas nossas mãos e a gente não sabe usar ao nosso favor, que é o nosso pensamento. Quando eu descobri isso, gente, estudando física quântica, neurociência, poder mental, yoga, agora a lei do desdobramento do tempo, que eu percebi o tamanho do poder que está nas nossas mãos e a gente não sabe usar. É por isso que está o sofrimento na Terra. Algumas vezes eu vi alguns vídeos de algumas pessoas falando, por exemplo, a situação que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e a pessoa está falando o que ela acha que vai se tornar o Brasil. Ela simplesmente está fabricando esse potencial e enviando para o futuro algo que ela está profetizando que quer que aconteça no Brasil. O que a gente tem que fazer? É o contrário, você tem que pensar o contrário. Tem que ter um pensamento benevolente. Não tem que pensar o pior, tem que pensar o contrário. O melhor sempre. Entenda uma coisa. Você está com uma arma na sua mão, engatilhada, que pode te atingir e atingir qualquer pessoa. Qual é essa arma? O seu pensamento. Até o Jean-Pierre, ele tem uma frase que ele cita em todos os livros dele, as palestras, as conferências, todos. Ele fala, não faça
não penses em fazer ao outro aquilo que você não quer que o outro pense em fazer a você. Qual que seria a frase, assim, que é usada há milhares de anos, que as pessoas falam? Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro faça a você. É ao contrário. Não penses em fazer ao outro aquilo que você não quer que o outro pense em fazer a você. Gente, pecado não é o que estão dizendo por aí. Pecado é o que você pensa sobre o outro, em oculto, aquilo que está em oculto, que você não fala, que você pensa sobre o outro. Julgamento, crítica, condenação, por aí vai. Você está pecando. Quando você tem um pensamento ruim de uma pessoa, você criou no futuro daquela pessoa esta situação. Você fabricou no futuro daquela pessoa essa situação. Aí algumas pessoas já até comentaram, mas como que o meu pensamento está influenciando a outra pessoa? Você não faz ideia o tanto que influencia. Você não faz ideia do tanto que você influencia a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem alguém na sua família que está com uma enfermidade incurável. E ela não sabe. Vamos supor que ela foi lá no médico, fez um exame. Olha só, gente. Olha só. Isso é exemplo do Jean-Pierre, tá? Fez o exame. Aí o médico olhou o exame e falou, você está com câncer, você está com uma doença incurável. Você tem poucos dias de vida. O que o médico fez? Aí a família também sabe disso. A família também sabe disso. Aí, essa informação. O que vocês acham que o médico fez? O médico simplesmente fabricou, criou um potencial no futuro daquela pessoa. Se a pessoa ficar remoendo este pensamento, simplesmente ela vai atualizá-lo, ela vai vivê-lo. O médico e a família, quando fulano está com uma doença incurável, está com poucos dias de vida. Ao fazer isso, a família, o médico, simplesmente fabricou um potencial futuro na vida daquela pessoa. E ele é responsável. Você é responsável por isso. Estão entendendo? Se a pessoa ficar pensando nisto, ela vai experienciar isso. Se ela não ficar pensando nisso, falar, não é isso. Vou falar para vocês um assunto bem interessante. Alguns 3, 4 anos atrás, saiu um cisto no meu seio. Vou passar para vocês entenderem. Para vocês entenderem o que eu quero passar. E eu fiz o exame, tudo assim, e vi que era. Aí fui lá no médico, nossa, você tá com, sabe, fez um exame, já falaram um monte de coisa na minha cabeça. Gente, eu não levei a sério. Não levei a sério. Eu falei, não é nada disso. E eles ficaram apavorados. Não é nada disso. Fizeram fazer um monte de exame, um monte de coisa. Eu fiz os exames, tudinho, deu, mas eu não levei a sério. Assim, não fiquei apavorada e não levei a sério. Simplesmente, eu fiz algumas coisas que eu sei fazer como terapeuta, sumiu, e eles ficaram apavorados, sumiu, fiz vários outros exames, não tinha mais, e eles ficaram assim apavorados, você tem que fazer mais exames, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não vou fazer, eu não tenho, gente, não tem. Isso faz 5 anos. Olha o que eu fiz. Me passaram uma informação para mim que ia me deixar apavorada. O que eu fiz? Não levei a sério. Eu não fiquei remoendo aquele pensamento, aquela ideia que me passaram. Eu simplesmente troquei a forma de pensar. Não é nada disso. Não é nada disso. Simplesmente eu não aceitei aquilo e mudei. Estão entendendo? Gente, nós que somos pessoas que é terapeuta, médico,
vidente, quem toma cuidado com o que você fala para outra pessoa, porque ao você falar alguma coisa para outra pessoa, você está enviando para o futuro daquela pessoa um potencial que ela pode vir a atualizá-lo. E você é responsável por essa situação. Estão entendendo? Aí o Jean-Pierre fala que quando você tem um pensamento, 40 dias depois você pode vir a viver esse potencial ou qualquer outra pessoa no planeta, dependendo dela estar em ressonância com esse potencial. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Valquíria, Sandra Quadros. Estão entendendo? Já sabiam sobre o poder que tem o seu pensamento e você pode, através do seu duplo, corrigir os seus futuros. Vocês sabiam disso? Que o seu duplo pode corrigir o seu futuro. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Sabia que o seu duplo pode corrigir os seus futuros potenciais antes de você vivê-lo? Sabiam que pode se fazer isso, gente? O seu duplo pode corrigir o seu futuro antes de você vivê-lo. Olha que incrível. Isso é possível. Isso é ciência, gente. É ciência, não sou eu que estou falando. Isso é estudo científico comprovado dentro da matemática. Com comprovação científica. Não é achismo, não é besteira que eu estou falando aqui. É uma ciência. A lei do desdobramento do tempo fala isso. Você pode corrigir o futuro antes de vivê-lo. Quem faz isso? O seu duplo faz isso por você. Estão entendendo? Se vocês têm interesse em se aprofundar e aprender sobre isso, gente, é uma dinâmica, é um princípio vital. Todos nós temos. Essa troca de informação com o nosso duplo, todos nós temos. Que é um princípio vital. Quer saber como funciona isso, como que é essa dinâmica? Vai lá na minha bio, se inscreva nas aulas online, tá bom? E nas práticas de quarentena, para você ter essa conexão com o seu duplo, tá bom? No meu canal no YouTube eu coloco sempre abaixo do vídeo, tá bom? Vou encerrar por aqui e depois a gente continua esse assunto. Acompanha aí as minhas postagens, os meus vídeos. Lá no meu canal no YouTube tem uma playlist só falando sobre isso, das palestras do Jean-Pierre, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão ficar estarrecidos com este conhecimento. Este conhecimento, gente, é de extrema importância neste momento planetário que nós estamos vivendo. Vocês não têm ideia de como isso é importante. Oi, Celso, seja bem-vindo, boa noite. Professora Elizabeth, boa noite. Vocês estão entrando, mas eu estou encerrando, tá bom? Depois assiste ao vídeo, compartilhe, curtem, compartilhe com outras pessoas para aprender sobre isso, tá bom? Beijo no coração de todos.